Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem rápido no Excel. Algo que eu tenho ensinado nos meus cursos e os alunos têm gostado bastante. Como fazer uma quebra de linha na célula utilizando tanto o caractere Alt-Enter quanto uma função do Excel. Isso mesmo, dá para fazer uma quebra de linha diretamente usando função do Excel na célula da sua planilha. Antes de começarmos, seja bem-vindo aqui ao canal e espero que você seja um dos inscritos. Tenho percebido que muita gente que está assistindo esses vídeos não é inscrito no canal, então, por favor, não deixe de se inscrever e acompanhar as novidades. Atualmente já são 1.100 vídeos publicados, sendo só de Excel mais de 560. Então se inscreva para receber as notificações das novidades. Vamos lá? Na planilha em branco que você está vendo, nós vamos primeiro fazer a inserção de uma quebra de um texto manualmente. Se eu digitar aqui no meu primeiro nome, as teclas Alt e Enter, então se nós pressionarmos Alt mais Enter, vai permitir a você fazer a inserção de uma quebra de linha dentro da própria célula. Como você pode perceber, o meu cursor se deslocou para a linha de baixo, posso digitar o meu sobrenome e pressionar o Enter. A célula vai ser imediatamente quebrada em duas linhas, ele vai aumentar o tamanho da linha automaticamente e se você notar também na parte superior da tela, o botão que faz a indicação da quebra automática de texto foi selecionado. Então a tecla Alt e Enter me ajuda nesse processo, independente da largura de coluna, eu sempre vou ter essa quebra. Isso é muito prático também, por exemplo, para você usar nas suas funções. Digamos que eu coloque aqui uma função, um número qualquer, um número negativo, e eu gostaria de usar a função C para saber se esse número é positivo ou negativo. Se, abro parênteses, a célula 3 for menor que 0, então, ao invés de continuar, eu pressiono também o Alt e Enter, pressionando alguns espaços nós conseguimos colocar uma indentação. Se for menor que 0, esse número é negativo, se não, Alt e Enter novamente, e aí eu vou colocar o positivo. Percebam que basicamente, ao pressionar o Enter, o resultado vai ser obtido. Na minha barra de fórmulas, esta quebra automática vai ser feita, e isso permite ao usuário identificar rapidamente quais são os elementos da sua função. Em instruções complexas, isso aqui ajuda bastante. Mas vamos lá. E como é que eu faço essa quebra de linha na minha célula usando função? Vou usar a mesma técnica, dessa vez eu vou escrever Alessandro na célula 5, vou usar o Trovato na célula 6 e gostaria de juntar essas duas partes fazendo uma quebra aqui na célula 7. Se pressionarmos, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho a rolagem, perfeito. Se digitarmos igual e concatenar esta minha célula de cima, A5, com a célula A6 diretamente, nós vamos ver um espaço entre eles, que foi dado pelo meu concatenador do espaço. Ao invés de usar isso, o que nós vamos usar aqui no lugar do espaço? A função charact. Ela retorna um caractere específico dependendo do seu código numérico. E o charact 10 é esse caractere que nós vamos utilizar. É ele que faz a quebra de linha na minha célula. Vou pressionar o Enter. E você vai perceber que nada aconteceu. Mas a partir do momento que nós ativarmos a quebra de texto automaticamente, você vai ver que essa minha célula vai reproduzir aquela quebra anterior. Nós estamos na célula A8, a minha célula A5 foi concatenada com a minha célula A6 através do uso da instrução charact 10. Isso é o mesmo do que nós utilizarmos lá no VBA, né? Vou pressionar aqui a janela de verificação imediata. Poderíamos utilizar aqui o CHR de 13. Se você está acostumado a usar a mensagem box, lembre-se, a mensagem box ela permite uma mensagem de texto, então vou colocar aqui. Esta é a linha 1. Vou concatenar isso com o CHR de 13. Vou concatenar isto aqui com esta é a linha 2. A partir do momento que eu der um Enter, você vai ver a sua mensagem box com as duas linhas quebradas.
Podemos fazer então essa técnica de quebra de linha utilizando VBA, podemos utilizar o Alt Enter nas células, bem como a função Charact para poder fazer esse retorno. Pronto, falei que ia ser uma aula bem rápida e como você pode perceber, o uso do Excel para esse tipo de recurso é ilimitado. Vocês poderiam, por exemplo, já deixar formatada numa célula a região de endereços para uma etiqueta, por exemplo, numa mala direta no Word. Você poderia formatar os seus dados para serem exibidos com as quebras de linha corretas, sem que o usuário tenha que fazer qualquer tipo de formatação posterior e sem que você também tenha que usar o Alt Enter. O Excel é uma ferramenta fantástica e, igual a essas dicas, tem muito mais aqui no canal. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar as novidades. Em 2023, bastante novidades aí para vocês em todas as minhas redes, seja aqui no YouTube, como também lá no meu blog e no meu portal de treinamentos. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.